Similar aos 3 últimos vídeos, né, que eu fiz sobre o protocolo Modbus ASCII-2, né, mas não é um curso de Modbus, apenas a gente viu uma visão geral do Modbus, do protocolo Modbus ASCII-2, mas vendo os sinais, né, através do analisador, vendo os sinais trafegando e confirmando ali o protocolo. Então é uma visão geral. Então, da mesma forma, eu não sei quantos vídeos, se é 1 ou 2 ou 3 eu gastarei para fazer do mesmo jeito, mas mostrando agora o protocolo Modbus RTU. Então, o Modbus RTU, né, nós vimos lá que o Modbus no modo ASCII-2 ele trabalha com os caracteres ASCII-2, né? O Modbus RTU, o RTU significa Remote Terminal Unit, ok? Então, uma unidade remota de terminal, né? Ok? Então, assim, vou explicar aqui, né? Aqui eu tenho minha HM, aqui é a porta da HM, a única porta que eu tenho é a COM, e ela está configurada para trabalhar em RS485 aqui com o PLC. Aqui é a COM 2 do PLC, então são essas ligações mesmo que eu tenho. O que eu fiz? Eu adicionei aqui um conversor TTL para 485, para quê? Para colocar um analisador lógico para ser só monitorando, só um listener. Ele só fica escutando ali, vendo só o que está transitando ali, né? Só o tráfego para a gente analisar os sinais. É assim que eu coloquei. Então aqui, né? Ele tem aqui o habilita transmite, o habilita ler, né? Leitura. Ele só fica lá em 0 para habilitar, sempre só ficar lendo. Então ele não atrapalha nada, ok? Então ele fica aqui, eu faço a aquisição, né, desses pacotes, dessas mensagens que estão trafegando e a gente analisa. Foi o que aconteceu no ASCII, aqui a gente vai trabalhar da mesma forma, então é o mesmo jeito. Esse meu analisador é um analisador dessa empresa Salier, né? Salier. Então ele é muito bom, ele não é caro e é fantástico. Você pode configurar os padrões que você está lendo e já separa, né, os pacotes da informação, então fica muito mais fácil, fica já quase que decodificado, então é fácil. É ele que eu uso. Bom, para ser RTU, a gente precisa mudar, eu só mudei uma coisa, eu preciso mudar aqui que o bit seja, que o tamanho do dado, né, seja 8 bits, né? RTU tem que ser 8 bits, aqui é o tamanho do dado. O resto eu mantive igual ao anterior. Então isso aqui são os parâmetros de comunicação da minha RS485. Então eu mantive o baud rate, tá aqui, eu mantive um bit stop, paridade, sem paridade, eu não vou trabalhar com paridade. Lá no ASCII-2 eu trabalhava com tamanho 7 bits, aqui é 8, tá? Então o que isso mudou, né? Porque como o tamanho do dado aqui é só no bit 0, então antes ele era 0, era o ASCII 80. Como ele agora é 1, então é o ASCII 81, aí só muda o bit aqui, o último aqui, ó, ok? Setando aqui para trabalhar com 8 bits, tamanho do dado. Então, essa é uma primeira modificação que eu fiz lá no PLC, certo? Então, no PLC, da mesma forma que eu fiz a apresentação dessa forma para apresentar o modo Modbus ASCII-2, eu estou mantendo a mesma sequência para ver as diferenças. Então, aqui, o que eu faço? Aqui é as primeiras linhas do programa onde eu escrevo, né, os parâmetros de comunicação. Então, olha lá, agora 81 em vez de ser 80, né? 81 lá no meu registrador 16 bits de 1120, ok? Que ele é o que faz ali o formato da comunicação, como já explicado. Então, é bem similar ao que nós vimos nos 3 últimos vídeos, apenas agora mudando alguns detalhes. Aqui eu novamente confirmando o endereço, né? Que o meu PLC vai ser escravo, vai ser endereço 1, então passando a constante 1 aqui nesse registrador onde escrevo o Slave Communication Address, aqui, ok? E aqui eu seto agora esse bit, o bit especial M1143, que ele é esse aqui, ó. Se eu quiser trabalhar com ASCII-2, ele é 0, como era nos vídeos anteriores. Agora é RTU, eu tenho que setar, então ele fica em 1, estou setando. E esse último bit aqui, ele apenas manter o ajuste, né? Se eu seto ele, eu faço um loading. Ninguém mexe aqui nisso aqui, então fica esses parâmetros aqui. Então assim estou setando, ajustando a comunicação
em Modbus RTU do meu DVP, do meu PLC, ok? Então, seguindo. Para quem viu as 3 vídeos anteriores, é no mesmo padrão, só para a gente ver realmente os detalhes aqui. A minha aplicação, a aplicação que eu tenho é a mesma que eu tinha anterior, só tem que mudar algumas coisas. Então, ele é o mesmo formato, então eu vou trabalhar só apenas aqui um botão retentivo. Eu vou aqui, se eu aperto ele vai setar e ele vai acender uma piloto no meu painel. E se eu apertar de novo, como ele é retentivo, ele vai zerar. Então, se eu aperto, ele fica em 1, se eu aperto, ele volta para 0, ele vai alterna e fica mantendo. Esse aqui eu só faço uma leitura do meu D0, que a gente viu lá quando eu vou partir o programa. Quando eu apertar setar a primeira vez, ele joga 200 nesse registro 16 bits. Quando eu solto aqui o retentivo vai para 0, ele joga 100. Só para a gente ver esses valores aqui, essas solicitações, essas queries, essas respostas desses 2 elementos aqui, ok? Então o que eu tive que mudar nos parâmetros de comunicação? Mantendo ainda a porta 1, eu só tenho uma porta. Ela está como, o mesmo padrão lá do que eu setei no PLC, então RS485, 8 bits lá o tamanho. O resto mantém o que já estava, que eu não mudei. Só aqui em ASCII era 7, agora é 8 aqui, ok? Beleza, então o que eu tenho que escolher aqui, né? Eu tenho que escolher o padrão Modbus e aqui RTUX Address Master, porque eu estou setando a IHM é Master. E ela vai usar o RTUX, né? Em hexadecimal, os endereços em hexadecimal. Então o padrão aqui, escolhendo esse aqui. Então essa é a configuração, né, da aplicação lá na IHM, ok? Então o que a aplicação da IHM é essa aqui, como a gente está vendo, agora eu estou aqui no programa mesmo. Então o que eu setei aqui, né? É isso que eu mostrei, ó, exatamente o que está setado de parâmetro de comunicação, tá bem? E aqui é bit, né? Então ele vai lá, como eu estou na minha RTU, eu posso ler e escrever bit, né? Então esse botão está associado, com ele é o M0, ao endereço lá 0800, né? Então ele vai ler também, ele vai esforçar, vai dar um force 0 e force 1, né, conforme eu quero lá. Mas não, ele no endereço 800, porque nós vimos aqui também, olha, lá na página, no nosso manual do PLC, isso aqui, no manual do PLC, na página 834, o meu M0 é o 0800, tá? O endereço em hex aqui. Então é isso que está acontecendo lá, que eu setei na minha aplicação aqui, ó, ok? Qual o endereço, onde que esse cara? Então esse cara aqui já é uma word, então ele vai ler só, é o read word. No endereço 1000 em hexa, né? Então também vamos ver aqui que o endereço, o D0 é o primeiro aqui, é o 1000 em hexa. Então tá tudo, ok? Tudo configurado aí. Beleza, então é essa parte aqui. Agora vamos falar um pouquinho nós temos aqui, né, mais uma vez aqui o nosso guia de referência do protocolo Modbus. Esse é o oficial. Nós estávamos seguindo ele para ver o padrão ASCII, né, e agora nós vamos também continuar usando para o RTU, né. Então a gente vem aqui, ó, ASCII, RTU, né, tá aqui as mensagens, RTU e ASCII. Então daqui que a gente vai tirar todo o contexto aqui também dessa parte de RTU, ok? Então aqui, ó, só mostrou primeiro o protocolo, o frame do ASCII 2, aqui do RTU, depois ele começa a trabalhar com as mensagens aqui no 35, né, que é os tipos de função lá que nós vimos já, ok? Então aqui, quando for trabalhar aqui, nós veremos aqui que ele mostra, né, ele mostra aqui as funções, como que eu vou trabalhar as funções. Nós veremos, continuando a ver agora, só que em modo RTU, ok? Então, só para dizer que é o mesmo material didático, o manual, o guia de referência. Então, aqui no guia de referência, você vê, ele mantém aqui uma formação igual lá no ASCII. Então, a diferença, quando eu faço uma query, que é uma solicitação, né? O mestre faz a query para os escravos, ele pede, faz uma consulta. Então, aqui no ASCII 2, eu tinha um header, que é o caractere de 2 pontos aqui, ó, não tenho, eu não uso nesse caso, ok? E aqui os outros, né, as outras partes da mensagem, né, o endereço do escravo, tudo isso,
é mantido só o código em hexa é passado, ok? Nada a ver com caracteres ASCII 2, é só o código direto em hexadecimal. Então isso otimiza mais. Olha, o trailer, que é o final lá, que ele passava lá os 2 caracteres de retorno de cursor e mudança de linha, não existe aqui, tá? Então otimiza, vai direto, já começa na mesma estrutura. Então eu passo o endereço do escravo que eu vou conversar, tudo em hexa, a função em hexa, o endereço inicial que eu vou... Então tudo isso, olha, é quase parecido, mas eu não tenho os caracteres, não é em caractere, não é convertido em caractere ASCII, eu não tenho o header, eu não tenho os trailers, o resto, então isso otimiza demais, isso deixa muito compacta a mensagem, por isso que ela tem uma performance melhor do RTU, por isso que ela é mais utilizada, gasto menos bytes, ok? Para cada mensagem. A resposta é a mesma coisa, olha, a resposta, aqui é só um exemplo, tá, que está no manual, tá? Eu só estou dizendo, só querendo explicar a composição aqui. Não é o caso aqui, isso aqui é um exemplo do manual. Então a resposta para essa solicitação, para essa query, a resposta para essa consulta está aqui. Então eu não tenho header, né? Como está dizendo, mudou o padrão, agora é RTU, né? Eu não tenho header, eu não tenho lá o trailer, que é o final. Mas os outros campos eu tenho e eles são mais compactos porque não preciso converter em caracteres ASCII 2, já passa a mensagem em hexadecimal direto o conteúdo, ok? E os campos aqui depende de cada função, né? Nós veremos, ok? Então aqui vamos fazer uma primeira consulta, né? A primeira consulta é a função 3. A função 3 nós vimos aqui vamos ver aqui que a função 3, acho que é o 37. A função 3 é a leitura do registro, né? A leitura do registro. Então quando eu peguei isso lá do meu analisador lógico, né? Qual é o sinal? Então, quando ele está solicitando, quando ele está fazendo uma query, uma consulta para ler o registro. O registro qual é aqui? Aquele que eu estou lendo o endereço lá em hexa 1000, né? Ok? Então, o que acontece? Como que formou a consulta, então, da função 3? A primeira, ó, é o endereço do slave, ok? Está lá o 1 que eu quero conversar com o PLC. Estou solicitando para o PLC. Qual função eu estou pedindo? Aquela Reading Road Register. Quero ler um registrador de 16 bits, ok? Qual o endereço dele? Olha lá, o 10.00. Só que a parte high é a parte low, então é o 1000 lá em hexa. É onde que eu quero consultar, como nós vimos aqui, né? Esse 1000 aqui, o Road Register D0, ok? Então eu quero consultá-lo. Então beleza, aí eu quero quantos bytes, quantos registradores eu quero consultar? 00 no high e 01, um só, né? Somente ele só, ok? E aqui é o check error, tá? É o CRC, que ocupa aqui 2 bytes. Então pode ver, essa mensagem aqui, bem mais enxuta, ela ocupa 8 bytes, né? Porque aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então são 8 bytes, bem mais enxuto já, bem mais objetivo. Então qual é a resposta para essa solicitação, ok? Quando eu fiz essa consulta, quando eu fiz a aquisição desses dados no meu analisador lógico, eu estava setado ali eu tinha apertado o meu botão, a minha piloto aqui no painel estava acesa, então ele estava forçando o dado 200 ali no D0. Então vamos ver, então ele responde, qual é a resposta, RTU? É do mesmo jeito, ele resposta o escravo com o número dele mesmo, está respondendo lá para o slave, ó, solicitou o 01 está respondendo na mesma função. E aí ele vai dizer que contém 2 bytes aí o que eu vou mandar para ele de resposta, 2 bytes. Então, o high vai ser 00, porque o conteúdo agora está só aqui, né? Porque o valor é pequeno. Então, é C8. O C8 em hexa é o 200. É o que eu fiz na minha aplicação lá, né? Que a gente pode ver, então. Então, quando está setado, olha aqui, está funcionando o programa, olha. Quando está setado, eu jogo a constante 200 aqui no meu D0. Então, é isso que ele está pegando no momento agora. Porque a saída está setada. Isso aqui está online, ok? Está aqui. Bom, é isso. Então, acaba respondendo para mim, né? Fiz uma solicitação, fiz uma consulta, pedindo o conteúdo desse valor do D0, e ele me respondeu, ok? Então, é isso que, exatamente, dessa forma que trabalha, a gente está vendo aí todos os sinais trafegando, todas as mensagens, né? Trafegando. Então, nesse primeiro vídeo, só para ver essa resposta, depois nós temos ainda mais 2 respostas para outro tipo de solicitação, ok? Então, agradeço a atenção, obrigado.